Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Quero agradecer a toda a galera que está se inscrevendo no canal e também deixando o seu like. Tem uma galera que está comentando, conversando comigo no WhatsApp, falando sobre, dando um feedback, um retorno sobre os nossos vídeos. Eu sou muito grato e toda sugestão é muito bem-vinda. Deixe sua sugestão, inclusive de livros, um livro que você acha que deveria ter aqui no canal, tá bem? Bom, dando continuidade ao livro Orfandade, do padre Fábio de Mello. Eu sempre quero trocar para o padre Marcelo Rossi, mas não é. É Fábio de Mello, é o padre. O outro padre, né? Bom, e no capítulo anterior nós lemos sobre o não lugar. Hoje é o capítulo 14. Vou colocar aqui para distinguir. Capítulo 14, o título é O Mapa. Espero que você goste. E se você gosta desse tipo de conteúdo, o momento é agora de você se inscrever no canal e fazer parte do nosso canal, tá? Temos vídeos aqui praticamente diariamente, trazendo capítulo a capítulo aquele livro bem interessante, bem gostoso de se ler. E se você não tem tempo para ler, primeiro, se você tem tempo para ler e gosta de ter o livro na sua mão, para você manusear, marcar e tudo mais, todos os nossos vídeos têm um link do livro em questão, tá? É só clicar no link na descrição do vídeo e você compra na Amazon e recebe na sua casa com frete grátis, possivelmente. Vamos lá então? Capítulo 14, O Mapa. A expressão era pura, os olhos profundos pareciam ter visto de perto as tristezas do mundo. Ele era menino, não em idade, menino na condição, infância preservada, como se uma proteção lhe tivesse sido colocada por Deus, permitindo-lhe passar pelo tempo sem que suas marcas viessem alojar-se no rosto. Perguntou-me pouca coisa. Quis saber a respeito do destino da estrada que seus olhos avistavam no mapa. As mãos eram pequenas, mas os gestos possuíam o dom de agigantá-las. O risco vigoroso dos dedos pelo papel encurtava as distâncias. É certo que ansiava chegar. Arrastado por desconhecidas razões, queria que a concreção da estrada tivesse as mesmas dimensões diminutas que possuía no papel que a indicava. Eu quis saber o motivo de sua viagem, mas me ative ao secreto do desejo que sua voz guarnecia. Nos avessos daquela fala, muita gente amada estava escondida. A destreza dos dedos revelava que, embora o corpo ainda estivesse em processo de deslocamento, a alma havia muito chegado ao destino. Ele me parecia faminto, necessitado de banho, cuidados. Decifrei em seus olhos a necessidade de cama pronta, lençol estendido e travesseiros alvos. Tudo isso eu tinha, só não tinha a coragem de oferecer e pedir que ficasse. Poderia soar estranho aos ouvidos do moço. O que desejaria eu, uma velha moldada pelos dissabores da vida, com um homem que ainda possuía as chaves dos vastos destinos do mapa em mãos? Quem sabe eu pudesse argumentar que os sofrimentos das estradas merecem alívios e que andar prolongadas distâncias carece de descanso temporário, paradas repositórias, mas não o fiz. Ocultei o meu instinto materno no avesso dos olhos e me limitei a atender o seu pedido. Depositei as minhas mãos trêmulas sobre seu mapa pardo e fiz com o dedo, riscando com leveza e insegurança o caminho a ser seguido. A viagem dos dedos repercutiu dentro de mim. Também eu gostaria de arrumar as malas, dizer adeus aos clientes de todo dia, desobrigar-me de suprir as necessidades das famílias da vila e partir, sem culpas. Com o moço recém-chegado, meu desejo era rasgar o papel moral assumido, o estatuto incorporado, carbonizado em minha carne por meu pai. Eu, que até então cumprira o destino de ser lugar de seus registros, carne a qual for imposto o limite de ser do outro, a continuidade, de repente vi-me desejosa
de abdicar da função delegada, quebrando os simulacros daquela responsabilidade imposta. O conflito estava posto. A pergunta do moço retirara o véu do meu santuário, rasgara a proteção que durante tanto tempo servira a minha alma. A verdade estava à mostra, assim como a ferida, quando perde o involucro do curativo. O olhar do moço me expunha a vergonha de minha condição. Revelava-me o desconforto que durante tanto tempo desconsiderei. O meu pequeno mercado era quase nada diante das possibilidades daquela estrada. Era miúdo, mas prendia-me. Compreendi. No bairro daquela construção antiga, eu antecipava o meu sepultamento. As edificações me aprisionavam. Nelas eu desacontecia, perdia aos poucos o significado da existência, reduzindo-me ao cumprimento de funções práticas, vazias, alheias. É sina de velho sofrer por herança, pensei. O peso da matéria infarta a veia por onde ocorrem os sonhos. A matéria impõe fardos porque as coisas significam. E porque significam, aprisionam. É na concreção da matéria que a tradição sorve o respiro. Com o passar do tempo, pedra deixa de ser pedra, vira memória. O mercado que herdei de meu pai é o sacrário onde hospedo meus antepassados. A casa também. Nas paredes que me cercam estão sepultadas memórias que preservo também dentro de mim. Uma preservação que não passou pela minha escolha. A memória se impôs. Ocupou meus campos, fez-me cativa. Tudo isso pude compreender naquela hora, como se a chegada daquele estranho tivesse provocado um vento que retirou a poeira que até então repousara sobre minha história. A pergunta do moço partejou essa nova consciência. Ao olhar aquele mapa tão cheio de destinos, pude perceber quanto minha existência fora reduzida a poucos metros quadrados de mundo. Naquele breve encontro, eu pude viver um nascer tardio, como se a pergunta despretensiosa daquele rapaz pudesse desmascarar meu estado de não ser. Eu era prisioneira da memória, vivia para preservar a presença morta dos já morridos. Aquele recanto miserável não representava absolutamente nada para mim. Como é que pude ficar tanto tempo distante dessa verdade? Bem que meu finado pai poderia ter vendido essa jossa antes de seu morrer definitivo. Fosse assim, eu estaria livre para a verdura de perder-me nas estradas do mapa e cruzar com os pés o que no intervalo de um breve sonho eu havia cruzado com os dedos. Queria o dom de esquecer. Que confortante viver a oportunidade de olhar para o muro e nele não encontrar rosto familiar. Andar pelos cômodos da casa e deixar de ouvir as vozes dos que partiram, mergulhada numa estranheza, como se tudo fosse visto pela primeira vez. Todas as coisas reduzidas a ser o que são. A pedra é pedra, nada mais. Nenhuma abertura de sentido para a materialidade. Isso facilitaria a venda de todo aquele amontoado de construções irregulares. O menino escutou-me sem pressa. Olhava-me pretendendo gravar cada detalhe de minhas explicações. Ouvia-me como se quisesse transformar minhas palavras em roteiro simples, que lhe possibilitasse chegar ao lugar tão almejado. Por certo, eu tinha medo de perder-se. Todo mundo tem. Desse modo, ninguém escapa. Desse medo, ninguém escapa. É sina que herdamos de Adão, o miserável pai das misérias, o primeiro perdido dos homens. Eu quase não me perdi na vida. Eu quase não me perdi na vida. Meus destinos sempre foram muito próximos, calculados em medidas estreitas. Matemática aplicada, coisa de quem não conhece o prazer que há
no esquecimento das regras. Eu gostaria de ter conhecido o gosto de ficar perdida, mas não conheci, sempre achada. Posta no lugar esperado, eu amarguei a vida inteira, cuidando do mundo, como se todo ele tivesse nascido de minhas entranhas. Eu sempre me ocupei de filhos que não são meus. Meu pai me obrigou a seguir esse caminho, nem pude consultar o mapa. Ele o fez por mim. Deixou-me um roteiro de destinos poucos e a eles me acostumei. Minhas distâncias não são muitas, de casa para o mercado, do mercado para casa. Nunca há surpresa de uma mudança. Vida sem muitas curvas. Cada um tem sua sina. Essa foi a minha. E Naura livrou-se disso. Casou-se mesmo sem amor, só para ver-se livre de seu pai e dos fardos da memória. Foi embora depois do casamento e não voltou sequer para sepultar o velho que nos fez cativas. Recordo-me daquela tarde triste. O sol parecia escaldar a cidade, com seu poder de acender labaredas em campos secos. Eu sofria calada. Uma fome terrível parecia me varar inteira. Fome no estômago, nos joelhos, nos olhos. Fome para a qual não existia pão. Eu olhava para ele, em sua moldura de madeira, e pensava, enquanto ele me dominava, tudo estava consumado. A frase bíblica demorou dentro de mim. A morte é uma solução estranha, que desperta em nós sentimentos ambíguos. Eu estava triste. Uma tristeza estampada. O extremo das lágrimas me era permitido. O choro é a justificativa que nos estampa na tela de maneira coerente. Mas também estava feliz. Uma felicidade velada. O extremo do sorriso seria afronta aos estranhos. Eu estava feliz por razões diversas. Felicidade oculta a mim mesmo. Felicidade de um renascimento que brota da partida definitiva de quem não me deixou viver como eu quis. Quando chegou a hora de descer o corpo à sepultura, o céu estranhamente se cobriu de nuvens escuras. Um vento gelado começou a soprar, dando-me a sensação de que os árticos estavam chegando para um cumprimento formal de condolências. Os árticos. Aquele frio atingia muito mais que as margens de minha pele. Invadia-me com uma severidade tão intensa que nenhum cobertor no mundo poderia aquecer-me. A boa sensação fez-me ficar de pé. Terminado o sepultamento, ajeitei-me a um canto do túmulo e comecei a dizer o que precisava. Desabafei. Meus desenganos, contei-lhe tudo aquilo que ocultara durante toda a minha vida. O desejo de casar-me com Augusto Vieira, a desilusão pelo desprezo dele, o desejo de mandar matar Elvirinha pela traição. Disse tudo o que pude. E depois, secando as lágrimas que nunca secam, fui ocupar-me de minha orfandade. O moço permanecia me olhando, um olhar de necessidade, temporário. O seu destino estava paralisado em minhas mãos. O mapa continuava sendo sua preocupação. Mal sabia ele que outros mapas eu percorria na profundidade de minhas estradas interiores. Estradas que não se materializam, mas que me fazem chegar. Compreendido o caminho que deveria fazer, ele me agradeceu sem doçura. O olhar já não estava mais em mim. Ocupou-se de seu alforje e nele começou a remexer, procurando importância perdida. Depois de muito vasculhar, segurou uma pequena foto de mulher. Quis perguntar sobre a pessoa da fotografia, mas não tive coragem. Fixado na pequena imagem fotografada, pude perceber em seus lábios um breve ensaio de sorriso, alegria emoldurada por uma simplicidade que me fez querer chorar. Finalmente, depois de contemplar a mulher estampada na revelação desgastada, elevou os olhos em minha direção e, com delicada pausa de respiro, perguntou se eu conhecia bem as estradas que ele ainda teria que percorrer. Eu disse prontamente que não, eu nunca fui por elas. Na verdade, eu nunca pude ir.
O meu destino é ficar. Pontuei. Ele me olhou com profundidade, como se estivesse decidido a roubar minha alma, e lançou-me num abraço não anunciado. Estou indo buscar o meu destino de ficar, contou-me, segredando os motivos que não cabem nas palavras. Estou indo reencontrar minha mãe. Já são 20 anos de prolongada distância. Fiquei sabendo de seu paradeiro e por isso resolvi fazer o caminho de volta. Mostrou-me a pequena foto que havia buscado e continuou. Fui levado quando ainda tinha 3 anos. A pobreza era muita. Ganhei a oportunidade de crescer melhor, estudar, conhecer o mundo. Já fez tudo isso. As palavras poucas são tão cheias de partidas e chegadas, fizeram-me querer o esquecimento da crueza de meu mundo. Quisera eu ter uma mãe a quem pudesse resgatar, recolocar a vida na perfeita ordem da infância, quando o tempo das tardes nos proporcionavam a proteção das saias que dominavam o mundo. Ela, Ela, soberana e operária do amor, a cuidar de nossas incompletudes, com a mesma destreza com que bordava as colchas. Ela, soberana e operária do amor, a cuidar de nossas incompletudes, com a mesma nobreza com que bordava as colchas de suas encomendas. Ela, mulher recortada, em moldes, riscada com esmero, talhada para ser inteira mesmo, nas pequenas partes. Ela, minha mãe, morta de maneira tão inesperada, prematura, numa tarde quente de verão doido, com um corte profundo no pulso, despediu-se de uma vida visitada por desesperanças. O olhar do moço estava em mim. Nele eu me reconhecia, mas com diferenças. Via o meu coração órfão, amolgado, sem mapas, sem estradas. Via o meu desejo de retroceder no tempo, de alcançar o destino das estradas que poderiam me reconduzir ao lugar de minhas esperanças. Via de perto o meu não ser, o nunca atingido, o para sempre inacessível. Notei que sua mão procurava a minha, estendi e cumprimentou-me com cordialidade, agradeceu-me e pediu perdão pelo tempo que me fez perder. Inapta para as palavras, limitei-me a oferecer um sorriso, dominado pela tristeza. Dentro de mim, um turbilhão de sentimentos. Mas ele desconhecia a revolução que havia provocado. O resultado final daquele encontro era um só. Queria que ele me levasse com ele e dividisse comigo a sua mãe. Com o mapa ainda nas mãos, despediu-se com um sorriso agradecido. Observei os seus passos. Nele havia uma porção de vida preparada. Movimento que o devolvia a possibilidade de voltar ao lugar de sua origem. Aos poucos, o moço foi se perdendo na estrada, ou se encontrando, não sei. Pude olhá-lo até o momento em que uma nuvem de poeira me impediu de continuar a contemplação. Ele seguiu só, mas acompanhado da certeza do reencontro. Eu permaneci. Sobrou-me o opaco da vida, o caminho miúdo, o estreito retorno que me devolveria às paredes de minha herança, mergulhada no desejo de também prosseguir, ir adiante, alcançar o destino que me foi reservado. Voltei meus olhos na direção da casa. Tracei sobre mim o sinal da cruz, desejosa de exorcizar o demônio de minhas culpas, e voltei meus passos na direção de minha única estrada. Os pés macios na estrada dura se deixavam tocar sem medo pelo pó clarificado de sol. As horas aflitas do dia já se rendiam às mansas da tarde. Do alpendre de minha casa pude ver que o coreto da matriz estava repleto de crianças. O barulho sem trégua recordava-me os reboliços de uma felicidade distante do corpo. Olhei-me sem piedade no grande espelho da sala. O breve abraço do moço ainda se demorava em minha carne.
Recolhi as gaiolas dos passarinhos que estavam junto à porta da cozinha, e neles identifiquei um parentesco espiritual. Também eu sofro de confinamento. Em breve, presenciarei a chegada da noite. As sombras, filhas das horas, cairão sobre mim, sem piedade. Eu as receberei sem medo. Quem não tem aonde ir, precisa descobrir a graça de ficar. Este foi o final do capítulo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, como sempre eu falo aqui, deixa o seu like. Né? Deixa o seu like e seu comentário também sobre este capítulo. Né? O capítulo falando sobre o mapa e que muitas vezes nós nos deparamos com uma situação semelhante a essa. Né? Acontece comigo, creio que acontece com muitas pessoas. Às vezes eu vejo uma cidade, por exemplo, Madrid, na Espanha, e me dá aquela sensação de, puxa, por que eu não fui conhecer Madrid? Por que eu não conheci Tóquio no Japão? Né? Por que eu não conheci Roma na Itália? Por que eu não conheci Istambul na Turquia, por exemplo? Ou Nova York nos Estados Unidos? Aqui mesmo no Brasil, por que eu não conheci, por exemplo, uma cidade do Mato Grosso do Sul? Então, assim, são vários lugares que quando você vê e sabe que existe, você pensa, puxa, a minha vida tem sido muito limitada realmente. E acontece isso mesmo. Então eu tenho inveja sim das pessoas que conseguem sobreviver rodando o mundo, conhecendo lugares, conhecendo cidades, pessoas, histórias, culturas. Isso é maravilhoso. E eu realmente tenho um pouquinho de inveja de quem consegue viver assim. Porque não é sobreviver, é viver. Tá? E eu peço a você que se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. Deixa o seu like e também seu comentário. E, se possível, uma indicação. Fala aí um livro que você gostaria que tivesse aqui no canal. Tá joia? A gente se vê no próximo capítulo. E no próximo capítulo, nós iremos falar do capítulo 15. Alma sob sombras. Este será o capítulo 15. E nós estamos chegando ao final, tá, gente? Olha só, tá quase acabando o livro. Então, não perca os próximos capítulos. Tá joia? Eu sou o Luiz Carlos, falo de João Pessoa, na Paraíba. Até o próximo vídeo. Tchau.